Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, que é a rádio web do SINDI-CT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal. Uma programação assim de informativos relevantes à sociedade, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Entrevistado de hoje é o secretário municipal de defesa do cidadão. Aliás, é o secretário municipal de esportes. Aliás, não, é os dois. O José Luiz Nunes, secretário municipal de esportes e secretário municipal de defesa do cidadão, em nome da Rádio CT, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT, secretário. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CT. Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Pô, costume a gente sempre nas rádios de manhã, né? Exato. Uma rádio à tarde é totalmente diferenciado, né? E já criou escola já aqui, está viu? criando escola. Boa tarde também para Shirley, essa competente jornalista. Estou aqui à sua disposição para poder conversar um pouquinho aí da Secretaria Especial de Defesa do Cidadão. É a secretaria que eu tenho trabalhado desde o início do governo do prefeito Carlinhos de Almeida. E agora no esporte é um trabalho temporário, né? Um período que o secretário João Bosco saiu para fazer uns trabalhos de campanha. Está afastado. Está afastado, até, né? Uhum. E eu estou lá ajudando nesse período. Mas para isso não é apenas o uso da caneta, fazer as deliberações do esporte. É preciso entender. E por entender que o secretário é um desportista, né? Um atleta. Eu gosto bastante do esporte, mas a minha função lá, eu digo pro pessoal, ela é bem, como eu disse, é ali na base, não digo na base da caneta, mas administrativa, no sentido de ajustar o orçamento, de fazer o trabalho, porque é uma secretaria muito grande. Só para você ter uma ideia, Paulo, o município de São José dos Campos tem 52 equipamentos esportivos entre centro comunitário, poliesportivo, salões que temos ginásticas. Ontem à tarde mesmo, eu tive uma alegria muito grande. Nós estávamos na associação Chile com cerca de, à tarde, acho que tinha umas 300 crianças que participam dos nossos cursos de natação. Uhum. Nós temos 14 piscinas públicas aqui em São José dos Campos. E elas foram fazer lá um momento de treinamento, de disputa, muito legal. Agora, secretário, são quantos equipamentos? 52? 52 equipamentos públicos. E quantos esportes já que o secretário... Nós trabalhamos em modalidades apoiadas pelo esporte, 47 modalidades, inclusive que tem a participação efetiva nos jogos regionais e nos jogos abertos do interior. Inclusive que nós teremos mais uma edição agora no final de meados. São 2 jogos regionais por ano? Não, é um regional um jogos abertos do interior. Esse ano nós vamos disputar em Bauru, a partir ali depois do dia 15 de novembro. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Mas você participa de um esporte também, né? Eu gosto de correr. Ontem mesmo teve a corrida, eu não sei qual etapa que é, até me perdi. Da Oscar Running, né?
Então, é do Oscar, do Oscar, é o ele Constantino? Isso, ele que organiza com Olha, a loja dele. Esse é um grande vulto cultural aqui de São José dos Quase Campos. 4 mil pessoas, Paulo. Exato. E o Oscar, ele simplesmente virou o alicerce dos pontos nacionais aqui. Oscar Fashion Day, traz a beleza brasileira para São José dos Campos. E o esporte também, que ele tem se destacado em vários pontos. Isso, ontem então tivemos quase 4 mil corredores, uma corrida muito bonita. Ele como é que se diz? Ele investe bastante nisso aí, ele faz de uma maneira bem profissional. Então, que bacana. Muita gente que estava iniciando ontem, agora tem os corredores mais antigos, os corredores que a gente chama de ponta, né? E esses amadores como eu, que fui lá também correr um pouquinho. Mas do seu lado ajuda na administração do esporte, né? Porque você entende essa coisa da vontade, da emoção que tem no esporte. O esporte, viu, Chile, ele é uma paixão mesmo. Quando a gente começa a praticar, a gente diz, Paulo, que é a droga com efeito positivo. Né? Porque você fica... As pessoas falam, viciado em corrida, viciado em basquete... Mas é próprio isso do esporte. Quem começa a praticar, quem começa a correr, fazer um tipo de ginástica, produz esse efeito no organismo, que é o chamado endorfina, né, da vida aí. Bacana. É a droga do efeito positivo. E faz com que você comece a participar, comece a ter uma outra qualidade de vida. Por exemplo, toda semana que tem uma corrida é uma semana diferente. Ou seja, tem que dormir mais cedo, comer melhor ainda... dia de sábado não sai, não vai fazer nada diferente à noite. Não tem pizza no Augusto? Nada. Como que você encontra tempo para treinar? Aliás, eu treino uma outra coisa importante do esporte, que o esporte te dá disciplina. Né? Você não passa a ser uma pessoa que não é bagunçada. Por quê? Você tem que conhecer o seu organismo. E eu tentei, viu, Chile, vários horários me adequar. Olha, qual que seria o meu melhor horário para treinar? Aí tentei de todos os horários. Aí descobri, Paulo, que o meu melhor horário de treinamento é às 5 horas da manhã. Então, às 5 da manhã? Meu Deus! Então, eu, 3 vezes por semana, de 3 a 4 vezes por semana, eu acordo um pouquinho antes das 5, né? 15, 20 para 5, me preparo. Quando é 5:10, no máximo 5:15 eu já estou na rua. Bom, é caminhada, corrida? Correndo, Aqui nas ruas de São José? Rua, daí faço treinamento de 10, 12, até 15 quilômetros. Que maravilha. Quer dizer, agora a sua expressão, que é uma droga de efeito positivo, é bem isso mesmo. Né? Exatamente. É um linguajar que a gente comenta, né? Mas é um prazer assim, muito grande, porque é uma qualidade de vida. Ou seja, é uma coisa que te puxa. Hoje, você pega os corredores, eu até vejo quando os corredores se machucam, eles ficam desesperados, Paulo. Porque não vai poder Porque não vai poder correr, né? Por quê? É essa coisa mesmo, essa química que produz. Que maravilha. Que faz com que você... Então a gente conhece bem essa adrenalina. Por exemplo, eu estava vendo ontem à noite, porque à tarde estava inclusive lá na associação, a final de voleibol mundial lá, Polônia e Brasil. 3-1 para a Polônia. O Brasil perdeu a final do Mundial. Mas a expressão da torcida dos poloneses parecia que eles estavam morrendo dentro de quadra, né? Assim, tanto os jogadores como os torcedores. Então, é o tipo da situação que só o esporte provoca mesmo. É uma coisa muito bonita. O Brasil, no esporte mundial, está trazendo aspectos negativos. A seleção brasileira, depois agora a seleção de sub-20, sub-17, também teve falhas, né? O futebol a gente passa por um momento difícil, né? Assim, futebol no geral. No geral. Mas em outros esportes você vê, né? Praticamente quase todas as finais de mundial aí de vôlei masculino e feminino, o Brasil tem participado. Disputou um bom campeonato de basquete também, mas basquete não é um esporte ainda que o brasileiro gosta, como gosta do vôlei. É aceitável. O vôlei é melhor. Mas a gente, aqui em São José, por exemplo, o Paulo, nós temos aí várias categorias aqui em São José que se destacam. Por exemplo, o rugby. Hoje nós somos campeão nacional. A capital nacional do rugby é aqui em São José dos Campos. O melhor time da América do Sul de futebol feminino é aqui de São José dos Campos. Né? Então a gente tem várias
Até o ano passado, a Fabiola Molina ainda nadava por São José dos Campos. Então, dentro dessas 47 modalidades, nós temos muitas delas que, inclusive, poderão ter atletas olímpicos, viu? Secretário, o Brasil, no quesito esporte, se cabe em todos os quesitos da imprensa, da mídia. Agora, por exemplo, faltam 683 dias para os Jogos Olímpicos. A partir desses Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil pode dar uma virada nessa questão do esporte? Pode ser mais bem aceito, melhor aproveitado o esporte no Brasil? Eu acredito que sim, porque já faz um certo tempo o próprio governo federal já vem apontando para esse trabalho chamado, que a gente chama de trabalho de base. Aqui em São José eu falo assim, o trabalho de ponta. O que é a ponta? É tudo que está lá na comunidade. É o poliesportivo, é o campo, é o salão comunitário, é a quadra, ou seja, é lá que está a razão de ser de uma secretaria de esportes, ou quando um município quer fazer uma política de esporte, é lá. Outras coisas é fomento, mas a razão de ser de política pública de esporte tem que ser essa ponta. Então, o governo federal já vem há um certo tempo investindo nesses projetos. Então, é o que a gente fala que fica o legado. A Olimpíada em si, ou a própria Copa do Mundo, é um evento que termina nele mesmo. Porém, você tem que ver o que ficou, né? E eu acredito que, tendo a Olimpíada em 2016 aqui no Brasil, nós teremos várias vilas olímpicas, centro de treinamentos específicos, mais professores preparados, mais alunos com vontade de praticar. É o ressurgimento, uma base. O que fica. Então, eu acho que todas as prefeituras, isso a gente tem feito aqui em São José, a gente tem falado bastante para o prefeito Carlinhos a respeito disso, que a razão de ser, de você investir no esporte, tem que ser a ponta. Tem que ser lá no basquete de rua, lá no campo de futebol no final de semana. Nós temos, o Paulo, mais de 60 campos de futebol aqui em São José dos Campos. Mais de 60 campos públicos de futebol no final de semana, que reúne aí. Tem campo que chega a ter 12 jogos no final de semana. Quer dizer, o São José respira essa parte esporte. Do esporte. Então, qualquer política pública tem que ser voltada para essa ponta, né? Bom, nesse caso nós temos o rugby, que é a capital nacional do rugby, é campeão mundial. É campeão nacional. Campeão nacional. Isso. Temos o futebol feminino, que é campeão sul-americano. Isso, acabou de ser campeão paulista. Campeão paulista também. O campeonato brasileiro agora. Daí, na sequência, tem o vôlei. Nós temos um bom time de vôlei, nós temos um bom time de basquete também, um bom time de handball. A equipe nossa de natação sempre traz bons resultados. Sem a Fabiola Molina, quem é que pode substituí-la? Ontem, por exemplo, teve uma garotinha de 13 anos, chamada assim, delicadamente pelos professores, de Carolzinha, mas muito forte, né? De 13 anos, que já está disputando campeonatos, inclusive na parte com adultos. Nossa, na parte com 13 anos. Com 13 anos já. Então, esse é o nome hoje. Hoje é um dos nomes. É lógico que você tem uma equipe mais adulta, mas, como você falou, quem pode ficar no lugar da Fabiola? Quem sabe a Carolzinha, tá, né? Aí uma boa dica. Que desde os 4 anos está nadando em piscina pública. Quer dizer, hoje a gente ali sabe na Vila Maria, né? Andando pelas nossas comunidades. Hoje ela treina na associação. O bom da Fabiola Molina é que ela é referência, né? Todas as crianças, assim, acho que pensam, um dia eu quero ser como ela. Né? A Fabiola Molina, eu falo o seguinte, que é um daqueles casos que você tem que ficar olhando e analisando, né? Porque ela é muito simpática. A simpatia dela. Ela chega em qualquer lugar, conversa com todo mundo, dá atenção para a criançada. Ela tem todo um jeito especial, né, de ser. E uma esportista que passou por todas as fases aí, né? Ela também começou em piscina pública, né? Até chegar onde ela chegou. E agora está se preparando para ser mamãe, né? Porém, ontem à tarde estava lá com as crianças. Maravilha. Secretário, nosso primeiro bloco está se esvaindo. Vamos para o segundo e
a gente já deu para notar que o secretário entende bem de esportes. Agora vamos falar sobre o poder de polícia, que é uma expressão cujo significado está sujeito aos contornos políticos e sociais de um momento histórico no Brasil. Esse poder de fiscalização, que é a outra fase desse super secretário José Luiz Nunes, que está aqui conosco. O Rádio CT, o jornalismo do Clique Jornal, vai para um breve intervalo e a gente volta já com José Luiz Nunes, secretário municipal dos esportes. Defesa Cidadão e interino de esporte. Olha, a gente se confunde aí, né, nas duas secretarias. Secretário de Defesa do Cidadão. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e o secretário de Defesa do Cidadão, que interinamente também é o secretário municipal de esportes aqui de São José dos Campos. Bom, secretário, a Defesa do Cidadão, a sua secretaria, da qual o secretário comanda, e comanda uma série de entidades na postura do município. Departamentos, né? Departamentos. A Shirley estava decorando ali, ó. Quando eu cheguei aqui, ela estava assim com uma listinha, estava decorando. Ela acho que... E como é que tem cabeça para isso? Por exemplo, eu fiquei espantada, Shirley. Paulinho, sabe por quê? Tem várias coisas dentro dessa secretaria que eu nem imaginava. Dentre elas, PROCON. Eu não sabia nem que o PROCON era vinculado à prefeitura. Aliás, viu, Shirley, uma novidade, nesse exato momento, lá no Centro da Juventude, lá no auditório, está acontecendo um encontro educativo com a participação do PROCON, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. Exatamente. É com a doutora Cidinha. Isso. Que doutora Juliana, acho que está lá também. E
qual que é o intuito hoje? Nós chamamos todos os profissionais de beleza para falar sobre o direito do consumidor, né? Também seus deveres, mas dar um alerta geral do que está acontecendo aqui em São José dos Campos em relação a tudo isso. Ou seja, é uma palestra bem educativa. Então, o PROCON, né, ele é um dos nossos projetos. Nós estamos praticamente, quem sabe, aí mais uns 30 dias mudando de local. Nós vamos ali para o antigo, onde era o antigo prédio do Fórum. O Fórum, da José Longo. Um local Longo. bem mais ampliado, com melhores condições para a gente atender o munícipe. Só para você ter uma ideia, Paulo, são cerca de 300 pessoas que passam diariamente no PROCON. 300? Pessoas que passam diariamente lá, esclarecendo dúvida, querendo fazer as suas petições. São 6 mil pessoas durante o mês reclamando, perguntando, orientando. Agora, essa palestra de hoje é interessante. Profissionais de beleza, talvez para orientar sobre usar o alicatinho de unha. Tudo. Porque hoje qualquer estabelecimento que produza qualquer serviço, você tem que ter pelo menos um mínimo de informação para o cliente, né? Senão você chega lá, quanto que é para cortar o cabelo? Você olha para a cara, para Shirley, 50. Aí chega você lá, R$10. Ou seja, vai mudando. Então você tem que ter um mínimo de organização para que o consumidor não te acione também. Mas é verdade, olha, nesse direito. No Carrasco, do Carlos Carrasco, é 200 um corte de cabelo. No Duque, lá no Jardim Augusta, é 50. No Camilo, aqui, e o Paulo, no São Dimas, é 30. No Jonas, é 12. Quer dizer, não tem cada um pode cobrar. Não, mas eu acho que não é nesse caso, né? Isso, ou seja, é que você chegue, por exemplo, dentro do seu estabelecimento, Paulo, você enxergue isso. Pode ser, olha, tabelado lá, olha, você tem a tabela. Você cobra o seu preço. Cada um tem o seu talento, tem o seu custo e tal. Mas que quando a pessoa chegar, ela tem acesso a essa informação. Eu quero Se fazer 200, tem que ter na tabela. Não, tem que ser 200 para todos naquele estabelecimento. Exatamente. Né? E 12 para todo outro. Isso. E não, exatamente. Um é 12, outro é 15. Não pode ser pela cara do freguês. Tem que ser naquilo que você é tabelado, né? Que maravilha. Bom, hoje então é uma palestra? Uma palestra. A tarde inteira ou seja, e aí a gente fez a parceria com a Vigilância Sanitária, porque alguns estabelecimentos nós temos outras questões que envolvem o estabelecimento, né? No caso, Vigilância Sanitária, PROCON, Direito do Consumidor. Então está sendo um momento muito bom. Ao invés de você mandar o fiscal já ir lá, orienta, metendo a caneta, você faz toda uma orientação primeiro. Por falar nisso, a Shirley tem uma lista dos departamentos da Secretaria de Defesa do Cidadão, que um desses é o PROCON. PROCON, isso. Eu citei o PROCON, mas tem um dos mais conhecidos, é o COI, né? O COI também? O COI é o Centro de Operações Integradas, onde falou em câmeras, você lembra do COI, né? O COI é um programa reconhecido, inclusive internacionalmente, porque trabalha com uma alta tecnologia. Nós temos, Paulo, 491 câmeras em vias públicas. Funcionando? Funcionando. 400. Aliás, se eu pudesse dar um destaque no governo do prefeito Carlinhos, ele fazer com que essas câmeras realmente funcionem. Porque a gente pegou algumas dessas câmeras que não estavam ligadas ao COI. Ou seja, você filmava todo o entorno, mas o sinal não chegava até o COI, né? Ué, mas então era câmera de segurança com fator psicológico. Não, mas era local. Ela ficava gravando localmente. Sim. Mas você não tinha um monitoramento. Agora todas são interligadas. Todas interligadas ao COI com sinal digital. Limpinho. Você grava isso 24 horas por dia, durante 15 dias. Então, cada gravação, ela fica durante 15 dias guardadas. Qual que é a principal utilidade do COI? Assim? Do COI, por exemplo, hoje para vamos falar assim, resolver casos de justiça. Desde um acidente, teve um acidente numa via, que ali tem câmeras. Ou seja, a partir do boletim de ocorrência, você pode ir no COI e pedir cópia dessa fita.
aliás, esse vídeo, né? Fita é no passado, né? A gente falava fita. Desse vídeo. Aí, o que acontece? Você tem ali o que aconteceu. Então, de acordo com a sua petição na justiça, você já anexa, olha, o cara falou que não foi ele que atravessou o sinal, mas está aqui a cópia. Mas das 491, todas operam? Todas elas estão operando. Então, agora, parece que o SAMU usa, inclusive, essa tecnologia? Não só o SAMU, porque o que acontece? Foi tão engraçado, Chile, que no dia que o ministro esteve aqui fazendo a inauguração do SAMU... Arthur Quioro. Isso, nós fomos mostrar para ele o COI. Quando a gente mostrou uma câmera, aconteceu um acidente de uma moto que bateu num carro. Ela mesma que bateu, não foi o carro que bateu, foi ela que bateu no carro. E o cara, lógico, já caiu ali e começa toda aquela muvuca. Aí nós ficamos assistindo todo o trabalho, como é que é feito, desde o acionamento e até a chegada da ambulância, do corpo de bombeiro. O ministro ficou assistindo. Ficou assistindo, olha como é que é, tal. Então, a partir desse sinal também, você pode jogar essa situação que está acontecendo naquele momento para quem é do SAMU, para ele visualizar, olha, né? Por exemplo, o ministro assistiu um simulado real, então. Real. Então, eu achava até que o COI era um órgão pacífico, assim. Ele era sempre acionado e não acionava. Não, e outro, por exemplo, lá dentro nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Nós já tivemos vários casos que aí é o olho do cidadão que trabalha. Ele percebe uma situação, olha, aquele cara está passando no mesmo local já várias vezes. Aí começa pelas câmeras, você vai monitorando, vai pegando. Você percebe uma ação diferenciada, em seguida você já faz ação. Ou seja, você já aciona a viatura que estiver mais próximo, já fecha o cerco e dá o flagrante. Secretário, e quanto por cento... Tráfico também de drogas, roubos, tudo isso é filmado diariamente. Então, desde o acionamento disso, eu acho que seria até uma boa peça publicitária do governo falar sobre isso. Quanto por cento diminuiu a questão ou aumentou o grau de segurança com a operação do COI das 491 câmeras? É o seguinte, nós trabalhamos com índice de criminalidade que é feito pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria Estadual de Segurança. O índice é o seguinte, você trabalha, isso é um dado, inclusive da Organização Mundial de Saúde, você tem o número de homicídio é a cada 100 mil habitantes. Você tem uma taxa. Só para você ter uma ideia, São José dos Campos é 9,54 a cada 100 mil habitantes. É um dos menores índices do estado e do Brasil. O estado de São Paulo tem 11,80. E São José cai para 9,54. Vou fazer Alagoas é 65 a cada 100 mil habitantes. Então você vê quantas pessoas morrem a mais em Alagoas do que aqui em São José dos Campos. Daqui a pouco eles estão se suicidando lá. Porque não tem quem matar. Uma situação de guerra. Situação de guerra mesmo. Então, a gente diminuiu o homicídio. Por outro lado, disparou o crime contra o patrimônio, que é o roubo do celular, o roubo do carro, é o roubo do relógio e assim por diante. Então, o grande foco... Mas aonde disparou? Aqui em São José dos Campos. Mas, então, a câmera, ela não está intimidando? Ela intimida, só que ela não está em todos os lugares por enquanto. Poxa vida. Né? Aonde ela está, você pode ter certeza que caiu os índices no entorno. Sim. Aí eles procuram os locais onde não tem essa câmera. Quer dizer, o cidadão ele deveria também tomar esse cuidado. Aonde não tem... Olha, estacionou o carro, viu que não tem câmera, redobrar a atenção. Atenção, exatamente. Seria mais necessário. Isso ajuda. Agora, hoje, nós devemos ter lá na Secretaria cerca de quase 300 pedidos de novas câmeras instalar em vias públicas, porque todo mundo sabe que isso aí é uma referência. Quer dizer, é uma questão... Quando ela chega, a criminalidade já fica esperta, porque sabe que está filmando, né? Recentemente, nós tivemos 2 casos aqui de caminhões roubados que foram acionados por traficantes, por bandido, para
para derrubar a câmera. Isso mostra que a câmera é valorosa, então. Sim. Vou citar 2 casos para você que deu repercussão quase que nacional. O primeiro foi aquele crime que aconteceu ali na... Rui Barbosa? Não. Como é que é o nome? Campo dos Alemães. Onde tem lá as Cantina da Nena, Luiz Jacinto. Exatamente, foram as câmeras. Luiz Jacinto. Quem ajudou não é resolver, elucidar toda a situação foi a nossa câmera. Que estava... E outro que ela pegou, ela faz faz o ângulo. O de 360, ela gira. Na hora que ela girou, ela pegou o que estava acontecendo. Não teve o flagrante do crime, mas o que ela registrou... Elucidou. Ajudou a montar todo o quebra-cabeça. No caso também ali do dentista, ali do Jardim Ismênia... Isso. Nas proximidades... Dentista no Tatetuba. Tatetuba. Desculpa. É também região leste. Porque é em frente. É em frente. Exatamente. Também as nossas câmeras ajudaram a montar o quebra-cabeça. Então, não só no local, mas por quê? Se o cara estava aqui, aí você... quais são a chamada zona de fuga? Pela rua X e pela rua Y. Então, você verifica lá se passou por ali ou não passou. Então, tem toda uma inteligência que é feita pela Polícia Civil que ela se utiliza também do nosso sistema. É coisa de filme, né? Filme, quer dizer... Aliás, Shirley, tem um caso lá que tem mais ou menos 2 minutos que parece cena de filme mesmo. Primeiro... Mas em qual região? Na Praça Afonso Pena. Olha só, vou narrar o que aconteceu. Aquele que espancaram o cidadão lá? Não, olha só. Já. 2 senhores estavam na Praça Afonso Pena. Um estava embriagado. E eles começam a conversar. E o policial já percebe que o cara começa a olhar para ele diferente, né? E foca a câmera ali. Não passa alguns minutos, o cara percebe que o rapaz estava embriagado, começa a olhar para ele inteiro. Quando ele se vira, ele bate a mão no bolso e retira, sem ele perceber, a chave do carro do cara que estava embriagado. E sai. No que ele sai, as nossas câmeras vão pegando ele ponto por ponto. Ele passando perto de um posto, depois passando numa outra rua e procurando o carro dele. Ele deve ter conversado com o bêbado. Com certeza. Perguntou se está de carro, onde está seu carro, tal, tudo. E roubou ali a chave do carro e saiu atrás do carro. Passa, inclusive, numa das cenas, ele entrando, tentando abrir o carro errado, até onde ele chega no verdadeiro carro. No que ele abre a porta do carro, a polícia, a guarda municipal chega, fecha todas as vias. Nossa, que legal. E Maravilha. dá o flagrante nele, né? Sensacional, sensacional. Secretário José Luiz Nunes, mais um breve intervalo e a gente volta. Vamos lá, tem um assunto, hein? Tem muito assunto, mas no próximo bloco gostaríamos de saber do prefeito Carlinhos de Almeida e como é essa relação com o prefeito que o convidou para dirigir, porque ambas as secretarias é questão de inteligência. A gente volta já com o secretário José Luiz Nunes para um bate-papo mais avançado, falando do prefeito Carlinhos de Almeida, aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Imagine que eu sou o seu voto.
Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado a 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E conosco o secretário de Defesa do Cidadão e também secretário de Esportes aqui de São José dos Campos, em substituição ao secretário João Bosco da Silva, que está ausente do seu trabalho. Secretário, registrar aqui as nossas pontuações que acabaram de chegar aqui, que estão ouvindo e acompanhando esse bate-papo com o secretário. São os funcionários e os cientistas do INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Estão te ouvindo também, secretário, a CLBI, que é em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara. No Rio Grande do Sul, ouvindo e acompanhando a entrevista do secretário José Luiz Nunes, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E também conosco, nesse momento, a unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, do INPE, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso. Ouvindo. Caramba, nunca falei com tanta gente ao mesmo tempo, Brasil aí, né? É o sonho dos Jetsons, poxa, que né? Bacana. Lembra dos Jetsons? É verdade, é. Os Jetsons que tinha essa tecnologia toda. Só tecnologia. E hoje está aqui todo mundo, desde do INPE DCTA aqui de São José dos Campos até Cuiabá, no Centro-Oeste Brasileiro, ouvindo o bate-papo. Um abraço para todos eles aí. Secretário, aqui na Rádio CT a gente sempre busca uma boa história, e a sua tem sido uma das melhores histórias pela condução do seu trabalho. Como é trabalhar com o deputado Carlinhos de Almeida, o prefeito Carlinhos de Almeida, que já foi deputado estadual, deputado federal. É verdade. Vereador, presidente da Câmara. Quer dizer, ele tem uma carreira política que agora, para galgar o ápice, resta apenas o governo do estado, né? Governo do estado. Para o Carlinhos, quer dizer, ele teve vereador. Aqui, tudo que tem no município ele foi, né? Vereador. Exatamente. Vereador, presidente da Câmara, deputado estadual eleito pela cidade, deputado federal eleito e agora prefeito, né? Bom, resta então o governo do estado, o Senado e a presidência. Isso. Resta só 3. É um caminho, né? Olha, poxa vida. Como foi esse chamamento, esse desafio de dirigir primeiramente a Secretaria de Defesa do Cidadão, do convite formulado pelo Carlinhos de Almeida? Bom, primeiro eu fiquei bastante surpreso com o convite do prefeito, não esperava que seria convidado. Até cheguei a falar para ele, né, olha, você tem certeza do que você está fazendo, né? Você vai comprar uma briga muito grande aí, né? Eu falei, ó, você tem certeza, né? Até por conta a questão da militância e a questão partidária. Isso, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que eu percebi que ele não estava de brincadeira, né? O primeiro momento foi esse. Foi um pouco... Fiquei surpreso. Depois eu achei que foi uma atitude muito nobre da parte dele também, né? Achei assim, olha, não esperava isso. Depois
sabia que a secretaria é uma secretaria de conflito, é uma secretaria que mais fala não do que sim. Mesmo? Porque a gente estava conversando aqui de um problema de estabelecimento comercial. É o nosso trabalho do dia a dia, ou seja, um quer abrir, o outro quer fechar, mas o que a gente tem que manter é a harmonia, né? Hoje nós temos uma legislação conhecida como a legislação da perturbação do sossego público, que as pessoas ligam mesmo, denunciam e quer a ação efetiva do município. E São José tem uma lei específica para o sossego. Então nós temos que diariamente estar atrás disso tudo para trabalhar. Então é uma secretaria de conflito. Num primeiro momento eu fiz um estudo, sabendo um pouco antes de chegar na secretaria, mas no dia a dia você percebe, lá que teve que aprender um pouquinho na prática mesmo, viu, Paulo? Bom, secretário, o secretário José Luiz Nunes foi candidato a vice-prefeito pelo DEM na chapa do PSDB. Isso. Houve realmente, claro, a surpresa foi sua, mas da militância também. Sim. E de repente o convite do prefeito. Foi nisso que... me surpreendeu. Surpreendeu, mas escuta, é isso mesmo? Exatamente. Agora, foi uma grande sacada do prefeito Carlinhos de Almeida tê-lo lá. Primeiro, pela fidelidade entre vocês dois como amigos. Agora, o fato da sua condução na secretaria é que ele acertou. Porque tanto acertou que hoje o secretário ocupa outra secretaria. E sem conflitos. Na verdade é o seguinte, eu me especializei na parte de gestão pública. Eu poderia dizer hoje que, aliás, nunca esperava que um dia eu iria trabalhar nessa parte mais forte de gestão pública, porque é diferente quando você está no legislativo, eu já estive lá também. Já fui vereador, né? O vereador, você pede bastante, você tem o microfone para você fazer as suas denúncias, você pode propor leis, inclusive leis hoje que está bastante reduzido, porque você não pode propor nenhuma lei que onere custo para o município. Então a função do vereador, ela acaba ficando meio que... A população não tem esse entendimento, qual que é a verdadeira função do vereador. Já o gestor público, um cargo executivo, é bem claro o que você tem que fazer. Por exemplo, política do esporte. É isso que eu tenho que conduzir. Ou seja, você tem um orçamento, você tem que definir as prioridades e depois regular aquele orçamento. Porque as pessoas confundem, Paulo, orçamento com financeiro e uma série de coisas. O orçamento é para 12 anos... E o financeiro é o que você tem no dia ali na secretaria. Então você tem que saber gastar direitinho, você tem que fazer uma programação para 12 meses, porque se deixar, a máquina faz com que o que você orçou para 12 meses, você gaste em 4, 5 meses. Quer dizer, não tem piloto automático. Não. Você tem que diariamente... Uma das coisas que eu mais faço na secretaria é chamar o gestor de contrato todo dia e fazer o que a gente chama de fluxo de conta corrente. Olha... Quais são os projetos? O que nós já gastamos? O que nós temos? Quais são os desafios, pedidos? E aí aquela conta na ponta do lápis mesmo, sabe? Do dia a dia para você poder... Então eu consegui me especializar um pouco mais nessa área. Então você controlar o orçamento hoje é uma dificuldade, mas é uma referência também. Talvez foi por isso que me chamou para ir para outro lugar também. O prefeito acertou. Agora, secretário... E a questão da lei do silêncio aqui em São José dos Campos, por exemplo, são 8 páginas a lei do silêncio, 26 artigos, que é a lei do ruído do sossego público, que estabeleceu para a cidade de São José os parâmetros para a proteção do bem-estar de acordo com uma região, com a atividade, com o horário. O limite de som... me lembro que a lei diz que é de 85 decibéis durante o dia e 45 decibéis durante a noite. É alguma coisa que matemática e científica. E exatamente no momento de economia farta, que hoje
a cerveja custa barato, o churrasquinho custa barato, as pessoas querem mais se divertir, e aí extrapola. Aonde é que entra o secretário nesses 85 decibéis de dia e 45 à noite? Aí que está a fiscalização de postura, ela trabalha com todos esses itens que você falou. Desde que é mais um dos departamentos, né, que mais a gente estava elencando. Exatamente, estava conversando com a Sheila. Posturas? Fiscalização estética e postura. Estética e postura. Ou seja, você falou do churrasquinho e da cerveja. Qualquer um, para ser um ambulante na cidade, precisa ter o seu alvará de funcionamento, ou seja, ter uma carteirinha que o libera para isso, né? Ou seja, é proibido vender bebidas alcoólicas em vias públicas. Aí você já começa a ver um monte de situação que está errada e aonde você tem que agir, né? Então, a perturbação do sossego público você colocou bem. Hoje, a Polícia Militar trabalha com um dado seguinte, que é a origem do conflito. Aonde que começa o conflito? Há um fluxo do funk, que estava até um tempo atrás bastante conversado aqui em São José dos Campos. Eles não chegam de uma hora para outra e reúnem 3, 4, 5 mil pessoas. Geralmente tem uma festa ou um estabelecimento que começa a juntar 5, 10, começa a ter consumo de bebida alcoólica e outras coisas, e a partir dali vai um ligando para o outro, vai chamando, quando você vê... a muvuca está feita. Está feita. Então, como é que a polícia faz? Ela age naquela origem. Começou, vai lá e fecha o estabelecimento. Para evitar. Evitar. A perturbação do sossego público é a chamada prevenção. Prevenção. Vai nessa linha também. Começa a ter um forró. Você vai lá no local, é o seguinte, alvará de funcionamento, licença para ter música. E aí você começa a pressionar o cara, né? Para que ele, se ele tiver tudo, que ele faça adequação nos limites que são preconizados na lei. Agora, se não tiver, aí ele fica fechado até que ele consiga revestimento acústico e uma série de coisas. Desde quando foi criado, bom, não dá mais tempo, no próximo bloco o secretário responde. Quando o secretário recebeu essa lei do sossego público, tinha poucos aparelhos para oferir os decibéis. Então responde daqui a pouco. Tá, se já chegaram os aparelhos aqui na prefeitura. Secretário José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Cidadão e, é claro, secretário de Esportes, ele que é pedestrianista. É esse o nome? Um corredor, né? É um corredor, é um atleta. Daqui a pouco aqui no Clique Jornal, no último bloco do Clique Jornal de hoje aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é ser livre, é democracia. Vem pra
urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem pra urna, vem pra urna. De volta aqui no Clique Jornal com o secretário José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Cidadão. Shirley, quais os departamentos que a gente pode enumerar da Secretaria de Defesa do Cidadão, qual... A gente já falou do COI, a gente falou do PROCON, falou da fiscalização em posturas, tem a Defesa Civil. Defesa Civil também? Defesa Civil, que o pessoal lembra sempre da Defesa Civil, no período que nós temos as chamadas emergências e principalmente com chuva forte. Como não está tendo chuva forte, mas aconteceu um fenômeno que eu até falava para a Chile antes, que o estado de São Paulo esse ano praticamente está em chamas. Né? Por causa da seca. Muitas queimadas, e a Defesa Civil tem feito um trabalho aí em parceria com o Corpo de Bombeiro muito forte, que é uma das atribuições também da Defesa Civil. Mas, além de tudo, Paulo, a Defesa Civil ela dá laudos em casos de risco, de moradias, por exemplo, que estão em área de risco, ou qualquer outra moradia que tem uma decisão judicial que precisa ser feito uma remoção de família, por exemplo, só é aceito o laudo da Defesa Civil. Então, secretário, são várias atribuições que a Defesa Civil tem. O deslocamento de pessoas, no caso de área de risco, por exemplo, é a Defesa Civil junto com a Secretaria de Defesa do Cidadão que tem esse papel ingrato de poder notificar o cidadão que mora na beira do barranco. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo algumas conversas com a população ali do banhado, né? Nós teremos ali várias remoções de pessoas para outros locais aqui. 134 famílias aceitaram. Isso. De 460. Mas é por questão de risco também? Ali também tem área de risco. Ali é uma área de risco, né? Porque você tem área de risco, é o que a gente chama de R1, R2, R3 e R4. O R4 é o pior. A justiça diz que R4 você é risco iminente de desabar. Você tem que tirar a pessoa imediatamente. Ali no banhado nós temos vários casos R4, né? Nós temos locais ali meio que alagado, que é turfa, brejo. Nós temos de todo jeito ali. E mais a Via Norte, que o traçado vai passar por ali. Isso. Então todo laudo é feito pela Defesa Civil. Inclusive, Chile, na hora de demolir a casa. Tem que ser a Defesa Civil. Tem que ser, porque é o seguinte... é um trabalho ingrato, né? É bem difícil. Não é fácil fazer esse trabalho. Geralmente nós temos que ir com a Defesa Civil, tem que ir com a Guarda Municipal e tem que ir com os técnicos da SSM para poder fazer o serviço. A atividade delegada agora é uma atribuição da Secretaria de Defesa do Cidadão? É um projeto que está dentro da Secretaria, quem executa é a Polícia Militar, quem faz toda a supervisão somos nós. A atividade delegada hoje nós temos que os guardas que trabalham em horários de folga, fardados, armados, e nós que damos a atribuição. Eles estão trabalhando hoje no centro da cidade e no do Jardim Satélite da Andrômeda. Secretário, então COI, Conselho de Segurança, Defesa Civil, Fiscalização em Posturas, Guarda Municipal, PROCON, as feiras livres também? As feiras livres, inclusive com o sucesso que é a feira noturna. Você já foi lá, Paulo? Eu vou na próxima quarta. Na próxima quarta, não sei se a Shirley já esteve lá. Eu não fui, mas todo mundo falou que é sucesso. Parece uma festa junina, né? Aliás, era um pedido desses trabalhadores, desses feirantes há mais de 20 anos. Nossa, foi realizado agora. E a gente conseguiu realizar o sonho deles e eu também foi uma coisa que fiquei bastante surpreso. Também a receptividade foi muito grande. Muito bacana. Então, tanto é que nós temos inúmeros pedidos para outras, porém nós queremos focar nessa aqui da região norte para consolidá-la primeiro. Agora, secretário, uma sugestão para que eles limpem a feira. Não tem como criar lá uma força-tarefa deles, dos feirantes,
para cada um, pelo menos, juntar. Eles, quando termina a feira, deixam tudo para trás, lá, caixa. Porque na verdade é o seguinte, aí já tem um convênio com o próprio Urban, né? Sim. Ou seja, para você ter a feira livre, se o poder público não motivar, não fomentar, isso não acontece. Então, se você jogar todo o custo pro feirante, não tem esse fomento que é com o trabalho do campo, com esses trabalhadores, né? Então compensa para a prefeitura, sim, fazer esse fomento. E é lógico que cada vez mais a gente tem conscientizados com relação ao lixo, né? Ao tipo de... até barulho mesmo, a gente tem conversado bastante feiras, com, né? com mas relação a isso. Aquela limpeza lá é a Urban, mas o feirante paga. Não, a Urban, ela já faz isso porque é o seguinte, ela já cobra uma taxa do cidadão, né? Então, ela já entra nesta conta. Maravilha. Secretário, Conselho de Segurança, Defesa Civil, Fiscalização, Guarda Civil, PROCON... tem uma que ele não falou, que é da principal, que é a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal... sim, a Guarda. Que nós temos aí são praticamente 300 guardas municipais. São 300, está faltando guarda? Olha, nós pelo crescimento da cidade, pela quantidade, olha, eu falei de 54 só na área do esportes. Exatamente. Sem contar a parte da Fundasa, a parte da educação, parte da saúde. Então hoje nós temos um déficit, né? O prefeito prometeu para o ano que vem chamar mais guardas municipais. Agora, o guarda municipal hoje ele tem um papel diferente. Ele tem hoje o papel de polícia também, polícia administrativa. Mas então, a presidente acabou de assinar um decreto autorizando o uso de armas pelas guardas municipais. Tem 2 anos... Armas letais. Armas letais? Armas letais, revólver mesmo, isso, né? Mas a nossa letal já usa. Parece que é injeção, né? Mas a nossa guarda já faz a mais esse decreto. Que já usa. Já tem poder de polícia também, já faz. Ou seja, a nossa guarda, ela é parte integrante da segurança. Então, por isso que eu digo que não tem mais aquela figura do guarda municipal parado, por exemplo, olhando um determinado setor, não. Ou seja, hoje ele é na rua, com viatura, participando de ações. Hoje nós temos... bem. No caso das câmeras, junto com a Guarda Municipal, é que faz as apreensões. Dentro dessas atribuições, aí tem um projeto anti-pichação. Se você perceber, a cidade está mais limpa hoje. Por quê? Nós temos um grupo de guardas municipais especialistas em pegar pichador. Agora, um detalhe, falar em pichador, não dá para notificar o comendador lá da Ecompo. Ele tem um predinho lá, naquele predinho em frente à Praça do Padre João. Ele tem 30 apartamentos ali, o Nadir tem mais um pouco e tal. Picharam de cima e embaixo. Com certeza. Isso aí é particular, ele tem que manter isso aí limpo. Mas não tem que... Vou dar uma olhada nesse caso. Preste atenção. Lá onde era o grande hotel antigamente, em frente à igreja do Padre João. Hoje é o Padre Cândido. Isso. O Eduardo foi lá pedir a benção do Padre Cândido. Então, tá feio, tá tudo pintado de cima e embaixo. Ficou feio para nossa cidade. Então, acho que tem que notificar quem? Notificar o proprietário. O proprietário que tem que manter isso Barreto, né? O nome dele? O comendador da Ecompo? Barroso, meu amigo. Deve ser seu também, ele é muito bacana. Conversar, mandar uma notificação para ele. Mas a pessoa é pichada, ela fica com culpa ainda? É assim que funciona? Não, patrimônio público, a pessoa ela tem que manter... O particular, né? Porque a gente não tem o poder de entrar no particular. Então ele... Agora, pode fazer parceria conosco para limpar também. Mas ficou feio demais. Passa lá para ver. Na primeira vez, o munícipe dá a tinta... E a gente dá a mão de obra. Se acontecer de novo, a gente dá a mão de obra e a tinta a partir da segunda. Pode fazer, então, a parceria. Não, tá brotando isso aqui. A notificação, as pessoas ficam com medo. A notificação é um aviso. Olha, é só um aviso. Tem que acontecer tal coisa. Você tem 30 dias para manter e, por exemplo, procurar uma ajuda, procurar uma parceria. Ficou muito feio. Secretário, José Luiz Nunes, infelizmente o tempo, como diz o... Voa. Não, o Antônio Leite que dizia, né, que o tempo urge. Urge, verdade. Ou, como diz o caboclo... vamos aguardar, né? Como diz o caboclo, as horas voam. E vamos aguardar. E vamos aguardar. Secretário, eu quero lhe agradecer. Eu acho que temos muito que conversar, mas foi uma conversa muito proveitosa. Muito esclarecedora, né? Esclarecedora, e temos muito ainda que falar aqui na Rádio CT.
E em nome do presidente Ivanil, engenheiro Ivanil, o único engenheiro especialista em trem de pouso do Brasil. O Ivanil é meu amigo de paróquia. Então conversa com ele para ver. Ele tem uma fé danada. Casado com a Graça? Com a Graça. Com a Graça, quer conheço dizer, os filhos dele. É um homem que já tem a graça em casa, né? Imagina de joelhos, quando está orando lá na paróquia do Espírito Santo. Olha, a gente trabalha juntos há muito tempo já. Olha que maravilha. Olha, dá para esticar a conversa, né? Vamos falar mais sobre isso. Então, em nome do presidente Ivanil, do SINDI-CT, eu quero lhe agradecer pela sua participação e pela entrevista na Rádio CT. Eu que agradeço você, aos ouvintes, e espero, quando tiver mais uma oportunidade, estar aqui com você de novo. Muito obrigado. Tá bom? Você, a Shirley, o Eduardo. O Eduardo. Que era da Piratininga. Ainda. Ele também? É que faz tempo que eu não vou lá. É que aquele é operador interino, como você é. Interino? Tá acumulando? Tá bom. Acumulando cargo. Obrigado, secretário. Obrigado a vocês. Tenham toda uma boa tarde. Shirley, vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário e a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano. Obrigado a todos pelo clique e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.